Não, ele faleceu. Sabrina, meus pesos, meus sentimentos. Um abraço de solidariedade nesse momento, muita dor. Foi por a Covid? Foi. Nossa, que tristeza. Doutora Sabrina, receba meu abraço solidário, eu também não sabia. Ele tinha 63 anos, é isso, Sabrina? 65. 65. Muito Sabrina, tinha comorbidade? Nada. Nenhuma. Agora, olha só, hoje eu falei com um amigo meu, são 6 pessoas na casa dele. Ele fez o exame de sangue e detectou que está com Covid. Então, assim, dentro dos 6, só os 2 que estão na casa de Covid são os que têm tipo A positivo. É interessante, assim, não sei se isso existe alguma coisa, mas... O A positivo é 80% da população. Márcio. O meu é A positivo, mas já tinham me falado isso. Não, o meu é A negativo. O meu é O positivo. O meu é A negativo. Esse é universal. O A positivo é o mais resistente, segundo dizem por aí, né? Tomara. É o meu. É o meu também. Então, mas o A positivo é o maior número, Márcio? Não é O positivo, não? Não, que tem mais pessoas com A positivo. Ah, tá. A positivo. A humanidade tem muito mais esse tipo sanguíneo, o A positivo é o que prevalece. Por exemplo, aqui em casa, a sua esposa os filhos, todo mundo é A positivo. Achei que fosse O positivo. Não, o O positivo é o que tem menos. E eu achei que era o que tinha mais. É universal, né, para fazer doação. É universal, esse é o que tem menos. Esse não tem o rejeitão, né? Porque no A positivo você tem um híbrido que ele é negativo. Quer dizer, aí o óleo encaixa em qualquer um, ele não tem resistência, né? Então, o Jorge deve ser muito procurado para fazer doação de sangue. Não, meu sangue, eu sou diabético, né? O sangue de doce ainda, beleza. Eu doava quando eu era jovem, depois eu virei diabético, né? Tipo 2, aí não tem mais jeito. Mas é a tendência de todo mundo mesmo. Você vai ficando com mais idade, começa a aparecer troço para tudo quanto Esse tipo 2 é falta de exercício, de um monte de coisa. Né? Isso. Ô, Sabrina, seu irmão foi hospitalizado durante muito tempo? Ele ficou 15 dias no CTI, mas foi complicando, entubou, né? Aí depois foi em Belo Horizonte? Foi em Belo Horizonte? No Mar Tereza. Nossa. O melhor hospital que tem para Covid, por mais que pareça. Ou seja, pelo menos essa certeza você pode ter. Nossa Senhora. E tem suspeita, sabe-se onde pegou? Não, né? Contraiu? É difícil, né? Saber, né? Nunca se é. É uma pergunta que não tem mesmo resposta. Mas Belo Horizonte também já entrou na onda roxa toda, né? O estado inteiro não tem jeito. Minas, está expandindo. Tristeza, nossa. Torcer para essa vacina chegar logo, né, gente? Pegar uma remessa, né? Eu estou vendo aqui, o meu menino me mandou um e-mail agora aqui no Minas Tênis, claro que não abrange a gente, mas de 78 a 81, que lá está vazio para vacinar, esperando que as pessoas se dirijam para lá. Mas não foi divulgado isso, deu no rádio. Ninguém divulgou. Eu acho assim. Saber, aqui no BH não está tendo aquele cadastramento xepa, né? Que no Rio e São Paulo tem. Por exemplo, você se cadastra. Você tem que cadastrar assim, senão você não vacina, não, meu. Você tem que entrar e cadastrar. Eu fico. Aqui em casa que acompanha, está quase chegando na minha idade. Também para chegar na minha idade. Eu estou no terceiro grupo. Terceiro grupo. Chegar, cadastrar e sair correndo. Mas eu tenho amigos que foram vacinados nos Estados Unidos. Não é isso? Hein? Eu tenho alguns amigos que foram vacinados Quem foi nos Estados vacinado? Unidos. Eu tenho alguns amigos que foram. Presidi essa sessão. Porque lá está muito... Nos Estados Unidos está adiantado. E a vacina de lá é igual Israel, né? Israel também está uma maravilha. E lá de Israel também, mas todos são... Excelência. Israel e Estados Unidos ajudam. Chile, então.
É o Chile, você tem razão, mais perto, né? Mas mesmo você vacinar aqui em Belo Horizonte, você tem que levar uma conta, uma coisa para provar que você é daqui, um município não entrar no outro. E levar documento de identidade com CPF. Não, estavam falando na televisão isso mesmo. Né? A melhor proteção da gente, por hora, pelo menos, é o distanciamento e a máscara, né? Isso. Mas teve muito fura-fila na Secretaria de Saúde. Estava olhando no jornal O Tempo hoje. O pessoal tudo trabalhando home office. E, nossa, quantidade que levou. Concebível isso, né? Furado, fila. A parte operacional está um fracasso, né? Nossa. Porque as pessoas Aqui, têm consciência. Belo Horizonte, você tem... Nós temos um presidente negacionista que fala que não funciona, né? Incentivou isso o tempo todo. Isso foi um caos para nós todos. Mas aqui em Belo Horizonte está se conseguindo vacinar de dentro do carro. Ali no shopping da Andrada. Lá na na UFMG universidade. Também, doutor Márcio. Na UFMG, ontem, meu vizinho. Muito tranquilo, não tinha ninguém. Você consegue vacinar de dentro do carro. Então, você pode ir sozinho, te vacina e você vem embora. Não tem agulha. É o doutor Márcio que vai presidir essa sessão? Não, é o Rios Neto, né? Ele ligou aqui. Alô? Família, no dia do pleno, eu já tinha me manifestado aqui na SDC, te cumprimentando, agradecendo a sua presença entre nós. No dia do pleno, para justamente não deixar o pleno ficar mais extenso, e como o doutor Márcio era o nosso representante legítimo de Juiz de Fora para abraçá-lo, então ele fez às vezes, aliás, falou muito bem, né, por nós todos, mas é lógico que eu acho que, acima de tudo, a sua ausência vai ser sentido em todos os momentos, em todos os cantos aí dentro do tribunal, mas aqui dentro da SDC, realmente eu acho que a sua presença, ela não é cena de ouro. Realmente, se tem uma sessão que você teve um perfil maravilhoso, que desempenhou com uma sapiência além do normal, que foi nossa guia, é essa SDC. Então, assim, realmente vai deixar muita saudade entre nós aqui. Eu também vou sentir muita saudade, doutor Jorge. Eu agradeço, mas realmente todos foram muito bem representados pelo nosso decano, né? A comunidade juiz-forana diminui um pouco, né, aqui. Eu também vou falar rapidamente. Excelência, só um instantinho, por favor, desculpa. É que o doutor Fernando Rios está com dificuldade de acessar, parece que ele não está conseguindo nem entrar na plataforma Zoom. Está pedindo para ele se inscrever novamente e ele já entrou, né? Ele presidiu sessão plenária, já participou do pleno, sessão SDC. Então, eu vou sair só um pouquinho, porque eu vou entrar em contato com o pessoal da informática para dar suporte para ele, tá ok? Perfeito, a gente aguarda aí, porque ainda está dentro dos 15 minutos aí. Mas o doutor Márcio pode presidir também. Mas nós temos que esperar os 15 minutos, né? Então, deixa ele, daqui a pouco ele entra. Deixa a Marcinha procurar o pessoal da TI. Mas não tem nem advogado aqui. Agora, eu estava querendo fazer um pedido fake de aposentadoria para ver o discurso do Márcio. Não, igual ao meu não vai ter, não. Você pode tirar, pode esquecer. Coisa de conterrânea, né? De conterrâneo, né? De conterrâneo. O desembargador Emílio, eu também penso como o desembargador Berg. Eu acho que tendo um representante, não que cada um deva falar como queira, né? Mas tem um representante que fala em nome de todos nós, a abraça, a agradece, de uma forma, com o doutor Márcio, e várias vezes eu sentei ao pleno ao lado das homenagens que ele prestou, e sempre dizia, ele é um verdadeiro escritor, é um poeta, fala com o coração e com a inteligência, né? Ele soma e essa sensibilidade e o conhecimento que ele tem. Tem um irmão que é poeta. Palavras, tem um irmão que é poeta. Ele falou muito bem. Então, tudo que eu pensasse em dizer ali no momento seria pequeno diante das palavras dele, que emocionaram a todos nós. Então, também quero dizer isso, da admiração que eu sempre tive. Nós somos
colegas de concurso, né? Eu falo isso. Nós somos colegas de posse. Nós dois ficamos aí de posse, né? Eu já não tenho nenhum colega de concurso, então falo assim, quem me acompanhou aqui, a única pessoa foi a Emília, né? De posse, de vida, de magistratura. Então, dessa admiração que eu tenho, respeito, você era o nosso farol de Alexandria, em todas as questões, uma serenidade para resolver todas as questões, no pleno, no órgão especial, na turma, na sessão especializada. Então, é um exemplo de magistrada, de pessoa humana, com ética, com moral, com competência e dedicação. É uma magistrada que se dedicou e que se identificou com a Justiça do Trabalho e engrandeceu a nossa instituição. Ela se torna e se tornou maior com a presença de Vossa Excelência, que esculpiu nos mármores ali da entrada do nosso prédio o seu nome para a eternidade. Eu tenho muito respeito e muita admiração, e sabe também o quanto eu admiro o Roosevelt Pacheco. Então, isso também nos aproxima ainda mais. Então, muito obrigada. O momento nós não gostaríamos que chegasse, mas vai chegar para todos nós e estaremos irmanados no mesmo propósito ao longo da sua caminhada daí para frente, viu? Parabéns. Muito obrigada, doutor Renaud. Eu sei que é verdadeiro. Eu acho que o senhor se lembra que no dia da nossa posse, nós três, o senhor, hoje ministro Vieira de Mello e eu, nós lá na sala de lanche, antes de adentrarmos ao plenário, nós nos demos as mãos e fizemos uma oração. Não sei se o senhor se recorda disso. Sim, recordo. E eu tenho certeza que Deus nos abençoou durante todo esse tempo, a nós três, naquele momento ali de reflexão que fizemos juntos, né? E continuamos aí, cada um seguindo a carreira aí com saúde e com zelo, e cumprindo, né, a nossa missão. Então, eu não me esqueci disso nunca, e toda vez que eu me recordo dessa trajetória, eu tenho certeza que aquela primeira oração que fizemos, ela foi um norte para as nossas vidas. Eu não me esqueço disso. Muito bem lembrado, e eu diria a sensibilidade feminina da mulher sua, e que nos fez reunirmos ali naquele momento em oração. É uma lembrança, um fato que você traz à tona que muito emociona. E a doutora Emília trabalha o tempo todo como se estivesse em estágio probatório. Mas é isso, Sebastião. O meu aprendizado durou 23 anos. Eu até hoje ainda estou aprendendo com os senhores. E, doutor Renaud, o senhor sabe que a admiração do Roosevelt pelo senhor chegou ao ponto de eu ter que guardar aqui uma caixa com suas sentenças quando o senhor era juiz, porque ele se baseava muito nas sentenças que o senhor dava. Me parece que o senhor estava no sul de Minas, se não me engano. Isso mesmo. E ele colecionava, e ele não permite que eu desfaça essas sentenças. Ele guarda com muito carinho. É uma gentileza dele. É uma admiração muito grande. Pelo simbolismo da grandeza dele, de quem eu fui muito próximo mesmo nos anos em que servidor do tribunal e depois no início da carreira, nós tivemos assim uma convivência muito próxima e isso permitiu a minha admiração por ele, viu? E a sua serenidade, eu falo assim, eu acho que eu nunca vi Vossa Excelência assim alterar a voz para ninguém, nunca dar uma palavra de desrespeito, de nada, é sempre uma linha de respeito e consideração com os colegas, com os advogados, que servem aí de lição para todos nós, para mim principalmente, viu? Parabéns. É uma pena mesmo. Muito obrigada. Ainda bem que o Zé Murilo está sendo feliz em escolhê-lo, né, para voltar em breve. Essa é a conversa dele. Merecidamente. Não, ele me falou que é verdade. Que bacana. Ô, Márcia, o que o doutor Riso falou? Hein? O que o doutor Riso Neto falou? Hein, Márcia? O José Aparecido, que está dando suporte à sessão, já está com ele no telefone. Ah, tá. É como se ele nunca tivesse cadastrado na plataforma. Está pedindo dados pessoais dele, inclusive.
Aí tem que Algo ver com estranho hacker, né? aconteceu. Perigoso estar hackeado. Mas ele já está sendo assistido pelo pessoal Não, dos tudo bem. fóruns, tá? Daqui a pouco ele chega aí. Eu estou até pedindo aqui para me dar o retorno, o pessoal da TI. Mas, Ô, Emília, agora a sessão que nós temos depois dessa, em outra plataforma, né? Não é nessa, É não. outra plataforma. É outra. É no Meet, né? É outra. É no Google Meet, né? É no Zoom também. Não, é no Google Meet. Mandaram para mim aqui. Sessão de qual turma que vocês têm? Não é sessão de turma, não, Lucilde. Das 16 horas. É uma reunião do Conselho da Medalha. Tá bom. Mas, Emília, é Google Meet, sim, que passar para mim. Eu vou conferir aqui, porque a Virgínia, acho que mandou aqui, aliás, a Denise Chaves é que me mandou, eu não observei, foi até bom o senhor ter falado, porque se for a outra, a gente tem que estar atento para isso. Naquela reunião que nós fizemos com a presidência do órgão especial, aquela informal antes, ela foi feita no Google Meet. No Google Meet, né? Também, eles mantiveram no Google Meet também, só que o link pelo menos a senha de entrada é outra. A plataforma é outra, né? Boa lembrança. Não, tudo bem. Mas a sessão de hoje vai ser bem rápida, eu creio, né? Vocês já acertaram as divergências aí, doutor Sebastião, com o doutor Berg? Eu acho que está tranquilo, é fácil. É lógico, eu não sei nem se o advogado está inscrito para esse meu processo, mas eu adequei em relação à primeira divergência que o doutor Sebastião fez, que eu estava 100% de acordo, e deixei essa segunda que ele fez posteriormente para a gente debater aqui na sessão, até para que a gente depois unifique o posicionamento, e considerando que a maioria que hoje, aliás, não tem mais substituto, né, em turma, né? Antigamente tinha, agora, necessariamente, quando a gente forma maioria, não existe, tem o Tomás está aqui, mas a maioria que formar no posicionamento. A doutora Sabrina e o doutor Márcio também. A doutora Sabrina. Na sessão. Isso mesmo, os dois quase que são efetivos já dentro do tribunal, né, que eles não ficam mais na primeira instância. Isso mesmo. Mas, de qualquer forma, eu deixei para a gente... O segundo ponto só eu pedi até adiamento, porque eu não tinha lido essa segunda doutora divergência. Sabrina, é processo vinculado, está participando? Como? Sabrina está participando também. Não está vinculada, não, nós estamos substituindo mesmo. Sim, porque só não participa do pleno, né? No órgão especial. Exatamente. É isso mesmo. Não, está certo, é isso mesmo. Agora, eu estava pensando, já são 2h20, quem sabe o doutor Márcio poderia começar? Eu até posso começar, doutor César, mas é o seguinte, como está aparecendo, tem alguém dando assessoria lá, o doutor Fernando Rios, para ele entrar de imediato, não sei o que tem, então é uma coisa pequena, se ele não está conseguindo, é só baixar um outro programa, questão de uns 3 minutos, e ele entrar, entende? Ele podia fazer pelo telefone, o Márcio, dá uma sugestão a ele de fazer pelo Zoom, no telefone, que funciona. Ele faz, mas ele não está conseguindo acessar nada, mas ele já está sabendo e qualquer coisa ele vai nos retornar aqui. Eu estou com o telefone... Porque se ele está fazendo até o cadastro inicial e não está conseguindo... Não, desculpa, excelência, mas aconteceu alguma coisa, porque ele já cadastrou, ele já presidiu a sessão da SDC... na plataforma, na atual plataforma, participou do pleno. Isso a gente sabe, né? Porque todo mês a gente está aqui, por isso que é o estranho, né? Porque todo mês a gente está aqui com ele, né? Agora, se já está mais de 20 minutos, então é igual o doutor Jorge falou, talvez seja algum... Não tem problema, não. Márcia, qual que é o quórum que nós temos aí em relação com quantos participantes no mínimo aí nós precisamos? A gente já tem quórum, porque só falta ele. A gente precisa de 7. Não, tudo bem. A não ser que eu começasse a sessão e nós fôssemos adiantando, assim que ele conseguisse adentrar, ele assumiria a presidência. Até porque Vossa Excelência e doutora Emília tem sessão logo em seguida, né? Tudo bem?
Todos estão de acordo? De acordo. Comunica a ele? Comunique então a ele, doutora Márcia. Comunique, doutor Márcio, vai Deixa a doutora adiantando a Márcia sessão comunicar. até ele Então, que a chegar. gente vai iniciar, assim que ele acessar, ele assume. Comunica aí, doutora Márcia, por favor. Olha, ele acessou. Ele acessou, está aqui, Rios Neto, aqui, ó. Ao lado do César, aqui, ó. Ainda não está um rio caudaloso, não está bem pequeno. Tá aqui. O celular dele está dando ocupado, ele deve estar mexendo, ele deve estar tentando entrar pelo celular. Ele está entrando, sim, já entrou. Ô, César, então vamos esperar um pouquinho mais, ele já está acessando aí, fica mais fácil. Tranquilo, só que é uma sugestão assim, claro. Tudo bem. Não, e é até obrigação, né? É regimental, teria que o dar advogado que está inscrito é no processo meu? Não é na ação anulatória. Mas tem um do doutor Jorge Berg também. Mas tem advogado, mas eu acho que o advogado não está presente, não. O doutor Paulo de Tarso é do processo do Dr. Berg. Paulo de Tarso, doutor Paulo de Tarso. Não está aqui. Está sim. Tá aqui, está aí, sim. Ele aí. Agora está sim. Ele parece com o Rodrigo, né? Exatamente. A Xerox, doutor Rodrigo. Se botar o óculos, parece um pouco mais. Eu tenho 2 processos. Um com o doutor Berg e o outro com o doutor Márcio. O Rios Neto está sem som, né? Ele só está com a imagem. É só um minuto. Mas eu acho que caiu de novo. Acho melhor a gente começar mesmo. Então é o seguinte, eu vou fazer isso. Então. A gente começa a sessão e assim que ele chegar, ele assume a presidência. Perfeito? Bom, perfeito. Estando na hora regimental, havendo quórum legal, suplicando proteção a Deus, dou por abertos os trabalhos dessa sessão de dissídios coletivos do tribunal. Sessão essa telepresencial. Eu cumprimento os colegas julgadores, o ilustre representante do Ministério Público, senhores advogados presentes, nossa secretária de sessão, desejando a todos uma ótima sessão. Eu aproveito e coloco em discussão e votação a ata da sessão anterior. Alguma objeção? Ata aprovada. Então, vamos passar ao julgamento. Senhor presidente, Vossa Excelência me permite a palavra um segundo? Pois não, doutor Marralen, pois não. Eu gostaria de fazer um registro de pesar pela morte do doutor Everardo Vieira Filho, do tabelião substituto do primeiro cartório tabelionato de notas de Belo Horizonte, um tabelião de sujeito diferenciado pela sua dedicação, sua seriedade, como conduzia os trabalhos, como atendia os frequentadores do cartório. Eu frequentei durante muitos anos, quando eu era advogado, e é uma grande perda, e gostaria que fosse oficiada a família no endereço do cartório, que eu acho que eu não sei exatamente o endereço residencial. Doutor Márcio, já que o doutor Morrado também fez esse registro, eu queria fazer um registro também de pêsames e abraço à família ao nosso colega desembargador Malheiros, Antônio Malheiros, de São Paulo, grande figura humana, doutrinador, professor da USP, uma figura que realmente vai fazer falta no meio jurídico,
e fica as nossas saudações pela saudade e pela obra maravilhosa que ele deixa como legado para todos nós juristas. Tanto o doutor Ricardo como o doutor Jorge Berg, se quiserem, passem o texto para a doutora Márcia na secretaria com os endereços para facilitar. Perfeito? Nós vamos fazer uma anuência de todos. Adesão nossa, senhor presidente. E também em relação, registrará também o nosso sentido pesar pelo passamento do irmão da doutora Sabrina, presente nessa sessão. Com certeza. Nós tínhamos cumprimentado antes, você acabou... Causando, evidentemente, tristeza, dor aos familiares e todos que são caros à família da doutora Sabrina. Então, doutor Rios, vai a adesão da OAB, por favor. Perfeito. Com a adesão de todos, do Ministério Público e dos representantes da Ordem dos Advogados do Brasil. Então, vamos passar ao pregão dos processos pertinentes. A senhora secretária apregoará o primeiro deles dentro da ordem do regimento interno. Pois não, Excelência. Antes de fazer o pregão, eu só gostaria de que o senhor reforçasse, eu pedisse às excelências, doutor Ricardo Moalho, doutor Jorge Berg, se puderem me enviar pelo menos o nome, o endereço, porque não deu para eu ouvir bem o nome do tabelião e o do desembargador. Que o doutor... eu remeto depois para você, Marcinha, pode deixar. Também. Doutor Antônio Malheiros é do Tribunal de Justiça de São Paulo. Aí, se o senhor puder me enviar o endereço... Não faço tudo, eu faço. Tá, por e-mail mesmo. Se quiser mandar um texto também, fica mais fácil até. E aí, eu escrevo o ofício amanhã mesmo, ok? Tá bom. Então, tá. Então, o primeiro processo é o dissídio coletivo 11627, cuja relator é o excelentíssimo desembargador Jorge Berg de Mendonça. Esse processo foi adiado da sessão anterior, a pedido do desembargador relator. Presente para sustentação oral, doutor Paulo de Tarso Ribeiro Bueno, pelo suscitante. Doutor Paulo, como normalmente se pediria para ler o resultado para que Vossa Excelência anuísse ou não. Mas como há divergência no julgamento, e isso já foi pressentido desde a semana passada, eu estou passando a palavra ao senhor para a sua sustentação. Por favor. Microfone, doutor Paulo. Abre o microfone, doutor Paulo. Desculpa a todos, boa tarde aos membros dessa sessão, inclusive o Ministério Público. Em relação à questão, esse foi um dissídio coletivo de greve, houve uma paralisação lá em Coronel Fabriciano, na região de Coronel Fabriciano, Patinga, e acontece que a empresa só teve como parar com essa paralisação, parar com a paralisação ficou redundante, mas é através desse dissídio. E acontece que, a verdade, ele tem que ser mantido, essa decisão de que é abusivo essa paralisação. Esse sindicato, em outras vezes, já fez paralisações, ele não faz a comunicação, toda vez é a mesma coisa, a empresa não sabe a hora que vai ser parada, trata-se de serviço essencial, transporte coletivo, público de passageiros. Então, tem sim que ser julgado procedente o dissídio com a declaração da abusividade da greve. E o Ministério Público, ouvido nesse processo, alegou que essa paralisação não chegaria considerada como greve. Data vênia, a própria lei de greve, ela fala que qualquer paralisação ela pode ser pacífica, parcial, temporária, sim uma forma de greve. Então, não existe motivo para se alegar que não poderia ser conhecido o dissídio em razão de ter sido simplesmente uma paralisação única e que não chegou a haver uma paralisação total. A lei não exige a necessidade de uma paralisação total. E também, a respeito da questão da perda de objeto, de que não teria havido novas paralisações, como eu já mencionei anteriormente,
esse sindicato ele sempre faz isso, ele nunca avisa antes de fazer a paralisação. Então, se não houver uma declaração dessa abusividade, eles vão continuar fazendo isso. E data vênia, não há como se admitir isso, e não é só um prejuízo para a empresa, é um prejuízo para a comunidade. Eles param simplesmente e pronto. E data vênia, existe uma lei de greve, ela tem que ser respeitada, tem que ter a comunicação com antecedência, então tem que ser declarada a abusividade da greve. E não existe a perda de objeto data vênia. O próprio Ministério Público, em todas as ações civis públicas que ele entra, ele pede a tutela inibitória. Sim? Então, nesse caso, é o típico caso também. Ainda que não tenha havido novamente essa paralisação irregular, tendo ficado explícito que houve anteriormente, então deve ser mantida essa decisão, uma forma mantida uma declaração de abusividade da greve, com multa para eventuais paralisações irregulares que venham a acontecer, porque, senão, não haverá motivo para... Sempre eles poderão fazer isso novamente, e data vênia traz um prejuízo enorme para a empresa e para a comunidade. Então, entende que deve ser dado provimento, sim, ao dissídio para a declaração da abusividade da greve e dos consectários. Obrigado. Bom, então eu vou passar a palavra agora ao ilustre relator, já ouvido a sustentação. Não temos mais ninguém inscrito nesse processo, né, doutora Márcia? Doutora Márcia Lobato? Não, senhor. Não, excelência. Então, com a palavra o ilustre relator, doutor Jorge Berg. Perfeito, presidente. Realmente eu postulei adiamento desse processo, que a segunda divergência e ponderações sempre bem feitas pelo doutor Sebastião, eu não tive tempo de verificar naquela assentada anterior, que, salvo o melhor juízo, ela foi apresentada na noite da sessão do dia da anterior, aí não teve jeito. Mas eu analisei e mantive a adequação primeira realizada por mim, também em face das ponderações do doutor Sebastião, e deixei essa segunda considerando os aspectos puramente procedimentais e processuais que ele levanta, justamente para a gente discutir aqui na turma e ver qual vai ser o posicionamento que vai ser adotado pela maioria. Então, a minha proposta de voto eu estou julgando improcedentes os pedidos relacionados à paralisação ocorrida no dia 4 de agosto de 2020. Em relação ao dia 17 de agosto de 2020, eu estou declarando extinto o feito, sem apreciação do seu mérito, por perda superveniente do objeto e pelo desaparecimento do interesse processual, na esteira do que preceitua o artigo 485, incisos 4 e 6 do CPC. Honorários advocatícios, sucumbência e custos na forma da fundamentação parte integrante dessa decisão. Essa é a minha conclusão. Bom, nós temos, então, duas situações. O dissídio coletivo abrangendo uma paralisação que teria ou não ocorrido em 17/8 e outra no dia 4/8. A divergência registrada no processo do doutor Sebastião Geraldo de Oliveira, que tem a palavra. Pois não, senhor presidente, colegas, advogados, relator, eu estou acompanhando, em parte, o relator quanto ao dia 17, que eu acho que aí, de fato, perdeu o objeto. Mas a paralisação do dia 4, ela ocorreu, e ocorreu sem observar todos aqueles requisitos e pressupostos indicados na lei de greve, como acentuado na sustentação oral do advogado. Ainda que tenha sido uma paralisação de 2 horas, conforme mencionado aí, por se tratar de atividade essencial, eu entendi que isso caracteriza a ilegalidade da greve. E, naturalmente, essa tolerância com pequenas paralisações, e foi mencionado que tinha um caráter mesmo para chamar a atenção, foi colocado, inclusive, em reportagens de jornais transcritas aí. Então, eu estou entendendo, nesse ponto, que a greve foi ilegal,
e estou dando provimento para declarar a ilegalidade da greve. Não estou, nesse processo, entendendo cabível deferir indenizações, que seria não nesta ação especificamente. Então, a minha divergência se resume nesse ponto. Eu julgo procedente para declarar a abusividade da paralisação ocorrida no dia 4 de agosto de 2020. Eu declaro também extinto o perda superveniente de objeto do dia 17 de 8. Estou propondo extinguir, sem resolução de mérito, por inadequação da via processual eleita, pedido de indenização das morais e materiais, e honorários de advocacia de sucumbência e custo na forma da fundamentação que eu mencionei. Então, a minha divergência se restringe a esse ponto. Bom, então, estabelecida a divergência, nós vamos escolher os votos. Eu estou entendendo, tal qual o voto divergente, que no dia 17, e o relator também, não chegou a ter uma paralisação, então a extinção processual para não se declarar nenhuma ilegalidade do dia 17/8 é o caminho a ser seguido. Então, acompanho tanto o relator como o voto divergente no dia 17/8. No que concerne a paralisação do dia 4, efetivamente, eu não vi nos autos Assembleia autorizando, eu não vi nos autos comunicação à empresa, houve a paralisação, ainda que poucos dias, poucas horas, mas houve. Então, há uma ilegalidade, né, há uma abusividade nessa paralisação do dia 4. Então, aqui eu acompanho o voto da divergência. Então, eu acompanho o relator na extinção quanto ao dia 17 e a divergência quanto à abusividade do dia 4/8. Doutora Emília. Microfone, doutora Emília. Abre o microfone. Libera o microfone. Será que ela está bem? Doutora Emília. Abre o microfone, doutora Emília. Ela já ouviu e não está conseguindo. Certo, então nós vamos passar para o voto seguinte, depois nós voltamos na doutora Emília. O voto seguinte é o do doutor Renaud. Senhor que presidente, tem a palavra. Eu voto na mesma linha de Vossa Excelência e da divergência do desembargador Sebastião. Agora sim, presidente, consegui liberar aqui. Perfeito. Doutora... E também da mesma doutora forma, Emília, por favor, tem a palavra, então. Com relação ao dia 17, eu também extingo, e com relação ao dia 8, eu também entendo pela abusividade por falta do cumprimento das exigências legais. Estou acompanhando dessa forma. Doutor Mohalen. Senhor presidente, eu estou acompanhando, fazendo a distinção do dia 8 e do dia 17, acompanhando a divergência do desembargador Sebastião. Doutora Lucilde. Presidente, eu tinha votado já online, mas eu quero mudar o meu voto nesse momento para acompanhar também a divergência do doutor Sebastião. Perfeito. Doutora Anemar. É o doutor Anemar mesmo. Boa tarde a todos, eu cumprimentei. Doutora Anemar. Eu também, senhor presidente, eu vou acompanhar, eu também tinha votado anteriormente, mas ainda não tinha me atentado para essa nova divergência do desembargador Sebastião Geraldo, a qual eu acompanho, ou seja, no sentido de declarar a abusividade da greve dia 4, às 2 horas. E... Não está ouvindo? Estão me ouvindo? Estamos ouvindo, senhor. Pode continuar. Tá bom. Então, eu voto no sentido de acompanhar a divergência do desembargador Sebastião Geraldo de Oliveira, no tocante a declarar a abusividade da greve do dia 4 de agosto e extinguir em relação à prevista, que não ocorreu no dia 17 de agosto, senhor presidente. Perfeitamente. Doutor César. Boa tarde a todos. Acompanha a divergência. Consegui entrar. Senhor presidente, perfeito. Nós estamos... Doutor Rios Neto conseguiu entrar. Quer que eu conclua o julgamento ou Vossa Excelência quer assumir de uma vez? Doutor Márcio. Doutor Márcio. Pode concluir. Doutor Márcio, só para fazer... Eu deixei stand-by essa segunda opção do doutor Sebastião, justamente porque isso é um caso que pode vir a ocorrer em outras situações. Eu não vou ficar vencido, vai ser unânime, tá? Eu adiro a divergência, até porque fica por unanimidade, eu acho que até melhor. Eu fico vencido com o relator. Não, mas o relator está anuindo a divergência do doutor Sebastião, essa segunda. Na verdade, eu deixei no stand-by justamente para que... Então, eu fico vencido, porque
Eu não considero Perfeito. essa O doutor Rios paralisação... Neto fica vencido porque ele não declararia abusividade de nenhuma... Não, o doutor Rios não declararia. Então, eu acho que o voto do doutor Márcio está vendo a anuência, quer dizer, agora nós estamos todos entendendo da mesma forma, a doutora Sabrina também, né? Porque o relator e o doutor Sebastião estão com um voto só. Perfeito? Perfeito. Eu vou fazer a adequação. Eu vou fazer a proclamação do resultado e o doutor Rios quer ficar vencido, porque o doutor Rios Neto não declarava abusividade da greve em nenhum dos dias. É isso, doutor Rios? Isso. Exato. Bom, então, em conclusão, a sessão de dissídios coletivos julga parcialmente procedentes os pedidos formulados no presente dissídio para declarar a abusividade da paralisação ocorrida no dia 4/8, por maioria de votos, vencido no aspecto do desembargador Rios Neto. E, em relação à paralisação do dia 17/8, declara extinto o processo sem apreciação do mérito. Quanto aos honorários, prevalecem os registros feitos no voto do relator. Eu posso programar, então, que assim a sessão decide, é isso? Então, a sessão decide, nesses termos, por maioria de votos, vencido apenas o desembargador Rios Neto. Eu elucido ao doutor Rios Neto que eu iniciei a sessão só para poder a gente adiantar um pouco, e nós sabemos que Vossa Excelência estava com dificuldade tentando... A Marcinha me falou. Eu devolvo a presidência a Vossa Excelência. Eu devolvo a presidência a Vossa Excelência, então. Tá, obrigado. Teve, só esclarecendo, eu não sei o que deu aqui, teve o rapaz da informática teve que fazer um controle remoto e remexer em tudo aqui, porque não estava tendo nem vídeo nem áudio. Eu até visualizava as caras dos componentes, né? Como diz o outro, o carômetro, eu consegui visualizar, mas não saía nem som, nem o meu áudio. Nem o meu áudio, nem a minha câmera, a minha imagem. Mas, para a alegria então, nossa, se resolveu e Vossa Excelência conseguiu acessar. Felizmente. Ele fez aqui o controle remoto e deu. Isso. Então, nós só julgamos o processo de dissídio coletivo. As duas ações anulatórias, ainda não. Tá certo. Mas houve aprovação de ata, essas coisas? Tudo, né? Aprovação de ata, então, registro das presenças. Tá, então a secretária, a doutora Márcia, para apregoar o próximo. Pois não, Excelência. Agora, na sala do Ministério Público, ação anulatória 11.478, relator excelentíssimo, juiz José Márcio Zebende, juiz Márcio José Zebende, autor Ministério Público do Trabalho, e réus sindicatos trabalhadores nas empresas de transporte, cargas, passageiros urbanos e outros. Presente para sustentação oral, Dr. Paulo de Tárcio Ribeiro Bueno, pelos réus. Então, o relator... Senhor presidente, o Ministério Público também está inscrito. Sim. Tá, eu tenho aqui. Pelo autor. Tudo certo. Mas seria melhor o relator anunciar primeiramente a sua conclusão e depois as sustentações orais. Tá certo. Eu já posso a conclusão, senhor presidente? Sim, a conclusão. Tá certo. Eu estou admitindo a presente ação anulatória proposta pelo Ministério Público, rejeitando a pretensão dos réus de sobrestamento da demanda e também a preliminar de ausência de interesse processual. No mérito, eu ratifico a liminar deferida por meio da decisão monocrática do ID que eu estou citando aqui e julgo procedente a ação para declarar a nulidade da cláusula 3ª dos itens 5.2 e 5.4 da cláusula 5ª e itens 8.3 da cláusula 8ª dos acordos coletivos de 2020/2021, bem como do item 4.1 e subitem 2 da cláusula 4ª e cláusula 9 dos referidos termos aditivos. Esta última no que diz respeito às cláusulas supracitadas. Estou determinando a expedição de ofício ao órgão competente para que proceda a averbação nos citados acordos coletivos em seus respectivos termos aditivos da nulidade dos itens acima discriminados, custas pelos réus no importe de R$ 200, calculado sobre o valor dado à causa de R$ 10.000. Essa é a minha proposta, senhor presidente. Tá certo. Eu indago o doutor Denis, se quer manifestar, seria o autor primeiro.
Senhor presidente, considerando que há o advogado inscrito, rapidinho. Tá certo. Vamos lá. Com a palavra. Muito bem, excelências, renovo meus cumprimentos a todos. O Ministério Público pugna, seja o voto do excelentíssimo desembargador relator, seguido. Trata-se de uma ação anulatória de cláusulas de acordos coletivos e termos aditivos firmados entre os réus que, sob pretexto de disciplinar condições especiais de trabalho a serem observadas durante o período da atual pandemia causada pelo coronavírus, acabam por atentar contra direitos trabalhistas e normas ligadas à saúde e à segurança do trabalho, ofendendo a lei e a Constituição, ultrapassando, inclusive, as medidas restritivas de direitos previstas nas medidas provisórias 927 e 936, essa convertida na Lei 14.020 de 2020. Em primeiro lugar, pugna o Ministério Público do Trabalho pela rejeição do pedido de suspensão do feito em razão da repercussão geral conferida pelo STF ao tema 1046, nos termos da veneranda decisão do excelentíssimo desembargador relator, que inclusive cita precedente unânime da sessão especializada e hipótese semelhante, pelo que nós nos reportamos aos respectivos fundamentos. No mérito, sem olvidar a grave situação decorrente da pandemia causada pelo coronavírus, entende o Ministério Público do Trabalho que este quadro excepcional não autoriza que normas coletivas se sobreponham ao texto constitucional e legislação ordinária, que, conforme já dito, já estabeleceu medidas excepcionais e restritivas de direitos no âmbito trabalhista, tais como redução salarial, suspensão contratual, antecipação de férias individuais, concessão de férias coletivas, banco de horas, suspensão de exigências administrativas em segurança e saúde do trabalho, diferimento do recolhimento do FGTS, etc. Mas os acordos coletivos em tela vão além, cabendo frisar que não encontram amparo no artigo 611-A da CLT, que prevê a prevalência da negociação coletiva em determinadas matérias, conforme pontuado pelo excelentíssimo senhor relator em sua decisão que deferiu a tutela de urgência postulada pelo parquê. Nas cláusulas impugnadas nessa ação, autoriza-se a supressão de pagamento de verba, alimentação durante a suspensão do contrato, parcela esta de natureza salarial, nos termos do artigo 458 da CLT, sendo que a Lei 14.020 de 2020, que institui o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda, garante expressamente a manutenção de todos os benefícios concedidos pelo empregador aos seus empregados durante o período de suspensão do contrato de trabalho. Também se pretende que o pagamento das férias seja efetuado somente depois de transcorridos 60 dias da normalização das atividades empresariais. Em absoluta afronta ao artigo 7º, inciso 17 da Constituição Federal, combinado com artigo 129 e 145 da CLT, ultrapassando, inclusive, a excepcionalidade prevista no artigo 9º da medida provisória 927, que flexibilizou o pagamento de férias, permitindo que fosse feito até o 5º dia útil subsequente ao respectivo gozo. Também prevê imposição de compensação de jornadas, além dos limites legais, desobrigando as empresas, inclusive, de demonstrarem o saldo mensal existente no banco de horas, em patente ofensa ao artigo 7º, inciso 13 da Constituição, combinado com 59 da CLT e a própria MP 927, que impõe limites à compensação em seu artigo 14. Normas essas que visam garantir a saúde do trabalhador, pelo que não são derrogáveis por negociação coletiva. Não bastasse isso, ainda se pretende, em meio à pandemia, facilitar a dispensa de trabalhadores, autorizando o parcelamento do pagamento de verbas rescisórias, com infração a normas cogentes que prevê o prazo certo para a quitação rescisória e consequente burla à multa por atraso do pagamento em tela, sobrepondo-se previamente à vontade individual do trabalhador em sede de direito patrimonial individual, que data vênia é inadmissível. Assim, pelo sucintamente exposto, pugna o Ministério Público do Trabalho pela integral procedência da ação, confirmando-se a liminar deferida, nos termos do voto do excelentíssimo senhor relator. Obrigado, Justiça. Tá, eu passo a palavra agora ao ilustre procurador dos réus. Excelência, boa tarde novamente. Em relação a esse caso, Data Vênia entende que o caso é o típico do sobrestamento, porque estamos falando de discussão, constou aí do próprio da fala do próprio Ministério Público, a questão da possibilidade ou não da transigência através de acordo coletivo, de cláusulas a respeito que divergem do texto legal. Então, a questão é típica do negociado
o legislado, então data vênia é o caso típico do sobrestamento. Então, data vênia deveria ser admitido, sim, o sobrestamento para, a partir da decisão do Supremo a respeito desse tema, aí sim fazer o julgamento do mérito dessa questão. Então, entende que tinha que ser acatada esse preliminar de sobrestamento. Com relação também, a empresa entende que perdeu objeto, porque esse acordo ele teve validade por, se não me engano, 4 ou 5 meses, e já passou muito tempo, e data vênia não haveria a necessidade de manter uma decisão ou se decidir sobre a validade de um acordo que já não tem mais vigência. Ainda que assim não fosse, a questão realmente data vênia, no mérito, ela adentra dentro da questão da possibilidade no negociado sobre o legislado. E data vênia, apesar de alegada aí pelo Ministério Público e constante também, provavelmente, do voto do relator, não houve nenhuma violação de dispositivo constitucional diretamente. Pode ter, artigo 7º fala sobre os direitos do trabalho, mas especificamente não houve nesse acordo, não houve nenhuma violação direta a dispositivos constitucionais, salvo melhor juízo. Mas, então, deve prevalecer, sim, o negociado sobre o legislado, mesmo porque, eu vou mostrar cada caso aqui, cada um dos pontos, não há... o artigo 611-A, ele apenas enumera alguns casos, ele não fecha a questão a respeito das possibilidades, ele abre apenas alguns casos da possibilidade do negociado sobre o legislado, e não existe nenhuma vedação específica nos casos desse acordo em relação ao 611-B da CLT. Então, passando a cada um dos casos, as verbas rescisórias, pagamento parcelado, o artigo 467, suscitado pelo Ministério Público, ele fala apenas no pagamento de verbas rescisórias em controvérsia, ele não fala de prazo. O artigo 477 fala sim, porém, não menciona uma situação como a que nós estamos vivendo agora, de força maior, declarada pela própria Lei 14.020 de 2020. Então, é uma situação que tem que ser observada. Então, é um típico caso em que a negociação tem, sim, que prevalecer sobre o negociado. E não foi nada demais, foi apenas uma forma de não deixar de pagar os empregados e manter os empregados demitidos e manter os salários dos demais, pois nós estamos falando aqui de empresa de ônibus que estão custando a se manter aí, elas têm que manter uma quantidade de ônibus mínima e observar, inclusive, o distanciamento social, então elas estão trabalhando totalmente no vermelho. Então, quer dizer, vamos chegar num ponto que, se não houver qualquer flexibilização, vai parar tudo, elas vão entregar esse negócio e realmente o Estado vai ter que assumir. E o que nós conhecemos nem sempre é uma boa solução. Em relação à questão do vale alimentação, esse data vênia não tem a menor possibilidade de ser mantida essa decisão. Trata-se de um benefício previsto na convenção, ou seja, não tem nada legal nele, ele é previsto na convenção. Se ele é previsto na convenção, as partes podem, inclusive, excluir eles a qualquer momento, independente da Lei 14.020. E outra coisa, na própria convenção, prevê que esse benefício não tem caráter salarial, ele é indenizatório. Então, não existe a menor possibilidade. E outra coisa, nem houve, na realidade, uma
uma inobservância do que já era previsto na convenção, porque a convenção já previa o pagamento desse benefício apenas para os dias trabalhados. Então, nos casos dos empregados que estão suspensos, que teve o contrato suspenso, evidentemente que não haveria a necessidade de pagamento dessa verba, que, repita-se, é um benefício convencional e não legal. Então, data vênia, não havia como manter essa decisão de anular essa cláusula, que é um benefício convencional, não tem cunho salarial e pode, a qualquer momento, ser, inclusive, excluído. Nós temos também a questão do pagamento das férias. Sim, ele está divergindo da lei, mas, mais uma vez, é o mesmo caso do pagamento das verbas rescisórias parcelado. Nós temos aqui uma situação de pandemia, uma situação de que as empresas estão todas passando por uma situação complicada e o sindicato dos empregados que os representam concordaram com isso e, claro, essa situação só foi assinada depois que houve uma aprovação de assembleia. Então, data vênia, não pode se manter essa condenação. E, por último, a compensação. Alega o Ministério Público que abriu-se brecha para uma compensação superior a 1 ano. Em momento nenhum houve essa situação. A Convenção já previa uma situação de 1 mês, ela simplesmente, dentro da própria lei, postou ela ser mais ampla, mas em momento nenhum falou que ela seria mais ampla do que o que previsto na lei, ou seja, de mais de 1 ano. Em momento nenhum existe isso, data vênia. Então, entende que esse caso também sequer merece a prestação de um pedido de anulação. Então, também, nesse caso específico, não haveria como garantir essa anulação. Em suma, da vênia, que não poderia ser acompanhado pelos demais, né, o voto do relator, que a empresa entendem que esse acordo já até perdeu o objeto, ou, na pior das hipóteses, seria uma situação de sobrestamento, também no mérito não houve qualquer legalidade. Então, entende que deve ser negado provimento completamente ao pedido inicial do Ministério Público. Obrigado. Eu acho. Bom, o relator enfrentou todas as questões e acho que todos estão esclarecidos. Alguém quer manifestar alguma divergência? Eu não vi nenhuma divergência trazida no telepresencial e indago se alguém vai manifestar agora alguma divergência. Essa questão. Senhor presidente. Sim, pois senhor não. Presidente. Com a palavra. Pois não. Eu lancei minha divergência, que é uma divergência que lancei num caso praticamente idêntico, a uma pequena alteração no número das cláusulas. Aqui é a cláusula 3ª, a cláusula 5ª, 5254, a cláusula 8ª, o item 83, a cláusula 4ª, o item 41 e a cláusula 9ª. Mas o conteúdo é praticamente idêntico à da divergência que lancei no voto anterior, no processo 11.425/20, com uma distinção que, observando a ponderação da doutora Lucilde e considerando a suspensão que foi concedida em uma reclamação do Supremo Tribunal Federal, embora anteriormente eu tenha superado essa questão, pensando melhor, considerando que, num caso símile, houve a concessão da liminar na reclamação, eu vou eu vou votar pela suspensão. Superada essa questão, a divergência está lançada, não há necessidade de ler, mas ela está aí lançada no painel, que é a que lancei num caso passado, registro que até fiquei vencido, mas basicamente é isso, senhor presidente. Senhor presidente. Realmente eu vi essa divergência, mas eu estava na dúvida se era esse caso ou o próximo,
E, como ela ficou mais embaixo... Ficou no final, isso mesmo. No final, eu me desculpe de eu ter dito que não tinha visto. Não. Até eu, quando abri aqui o processo agora para votar, eu falei, a minha divergência não está lançada. E aí eu fui baixando e achei. Já estava lá embaixo. Estava lá embaixo, exatamente. Uma manifestação também da desembargadora Lucilde. Isso. Né, desembargadora? Com a palavra, senhora. Foi um processo meu, quase igual a esse, que teve a reclamação constitucional e o ministro do Supremo Tribunal Federal concedeu uma liminar mandando suspender. E nessa ocasião dessa liminar, o meu processo estava em fase de embargo de declaração e eu suspendi o embargo de declaração, sabe? Então, eu lancei essa informação aí para conhecimento dos colegas, mas eu percebi que parece que a maioria, não obstante essa suspensão naquele processo, prefere prosseguir com os julgamentos e proceder à suspensão somente em caso em que a suspensão venha de uma forma específica para aquele processo. De modo que, se essa decisão prevalecer aqui na nossa SDC, eu quero acompanhar isso, de não suspender em todos os processos, embora já tenha suspendido lá naquele meu processo que houve aquela determinação específica. Então, eu quero votar nesse sentido de continuar com o processo, continuar a julgar esse processo presente. Tá, de acordo com o relator, então. Sim. Doutor Eu também... Pois não, com a palavra. Pode falar. Está me ouvindo normalmente, está, doutora? Estão me ouvindo? Sim. Estão, né? Sim. Presidente, esse tipo de sobrestamento nesses processos, no começo do ano de 2020, nós tivemos algumas ações anulatórias de cláusulas de convenções e acordos coletivos de trabalho, e parece que o ministro Marco Aurélio andou suspendendo alguns processos, sobrestando, até que se decidisse lá no Supremo Tribunal sobre a possibilidade de se, em julgamento fora do dissídio coletivo, de se não aplicar a norma do dissídio coletivo, porque ela poderia estar cortando direitos previstos na legislação. Eu recebi 2 ações distribuídas, propostas pelo Ministério Público do Trabalho, contra a empresa de transportes coletivos também, e eu não suspendi, levei reclamação no Supremo, e o ministro Fachin acompanhou a minha posição. Por quê? Nós não estamos julgando um dissídio individual, onde nós pegamos uma norma coletiva e não aplicamos porque a lei é diferente. Não. Nós estamos examinando se a própria norma criada no preceito coletivo, ela é legal ou não. Nós estamos vendo se a norma coletiva, no seu nascedouro, se ela vale ou não. Então, é diferente. E o ministro Fachin acompanhou esse meu raciocínio e não suspendeu, não deu suspensão em nenhum das 2 ações anulatórias em que eu participei como relator. Eu as julguei e, não sei, deve ter havido recurso, deve estar lá para o TSE. Mas não houve suspensão na tramitação, em todos os 2. Então, na verdade, a gente fica com a dificuldade, porque às vezes um ministro suspende num, outro não suspende no outro. Então, nos processos que eu participei como relator, não houve a suspensão e houve aquitamento das informações, das elucidações que eu fiz quando dei uma decisão liminar no processo, e o ministro Fachin entendeu que estava correto e que não era o caso de suspender. Então, eu voto como relator não suspendendo. Mais alguém quer manifestar? Eu acho que a maioria aqui está de acordo, né? Eu acho que ficaria só o desembargador Ricardo Morrala vencido. Eu também vou acompanhar o relator, e se alguém quiser ainda acompanhar essa divergência, que manifeste, mas parece que estão todos de acordo, né? Então, eu... Excelência, me dá a palavra? Hein? Me dá uma palavra, 1 minutinho? Já teve a manifestação, né? Não, Tudo bem. Vou proclamar o resultado. Não, tudo bem, pode proclamar. Tá. Então, por maioria, prevaleceu o voto do relator e vencido o desembargador Ricardo Morrala, que suspendia o processo. Assim se decide.
E vencido também quanto ao mérito, senhor presidente. Eu já lancei a divergência Pois é. Tá. A secretária, né, puxa essa vencido na como voto vencido, exato. Quanto ao mérito também, desembargador Ricardo. Pois não. Próximo. Ação anulatória. Boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde. 11.998. Relator, excelentíssimo juiz Márcio José Zebende, autor Ministério Público do Trabalho, réu Sindicato dos Empregados em Empresa de Distribuição, Produtos Siderúrgicos do Estado de Minas Gerais e Sindicato Nacional dos Empregados, Distribuidores de Produtos Siderúrgicos e outros. Sustentação escrito, Dr. Carlos, Dr. Denis, pelo Ministério Público, na qualidade de parte, e Dr. Carlos Freitas, pelo Sindicato Patronal, pelo réu. Essa inscrição não apareceu aqui para mim, não. Na verdade, pela ordem, excelência, na verdade, a gente soube que ele havia feito a inscrição no início da sessão. Pode ter tido uma inconsistência no sistema, porque ela não chegou para a gente em tempo. Tá certo. Mas então fica garantida a inscrição. Eu passo a palavra ao relator para a leitura da conclusão e depois a sustentação. Tá, senhor presidente, a minha conclusão. Eu estou admitindo a presente ação anulatória proposta pelo Ministério Público do Trabalho. No mérito, eu ratifico a liminar deferida por meio de decisão monocrática e julgo procedente a ação para declarar a nulidade da cláusula 25, na parte final do parágrafo 4º da cláusula 37 e da cláusula 38 da Convenção Coletiva de Trabalho de 2019 e 2021, firmado pelo Sindicato dos Empregados em Empresas Distribuidoras de Produtos Siderúrgicos do Estado de Minas Gerais e pelo Sindicato Nacional das Empresas Distribuidoras de Produtos Siderúrgicos. Estou determinando a expedição de ofício ao órgão competente para que proceda a averbação dos citados acordos coletivos da nulidade dos itens acima discriminados, custas pelos réus do importe de R$200, calculado sobre o valor da causa de R$10.000. Essa é a minha proposta, senhor presidente. Tá certo. Eu concedo a palavra, então, ao doutor Denis, procurador do autor da ação, que é o Ministério Público do Trabalho. Excelência, obrigado. Renovando meus cumprimentos a todos, senhor advogado, ex-adverso. Trata-se de ação anulatória de cláusula de convenção coletiva de trabalho entabulado pelos réus que prevêem taxa negocial a ser paga pelas empresas ao sindicato profissional. Taxa de participação negocial patronal a ser paga também pelas empresas, mas agora a entidade sindical patronal, sob pena de não se lhe aplicarem as normas coletivas da categoria. E ainda outra que condiciona benefícios previstos em CCT ao pagamento de contribuição sindical pelos empregados. Muito bem, a cláusula 25, taxa negocial, é legal na medida em que revela financiamento do sindicato dos trabalhadores pelas empresas, ferindo frontalmente o princípio da autonomia sindical, esculpido no artigo 8º, incisos 1 e 3 da Constituição Federal, bem como o artigo 2º da Convenção 98 da Organização Internacional do Trabalho, que condena esse tipo de ingerência espúria. A irregularidade de disposições coletivas dessa natureza é pacífica no âmbito do colhente TST, conforme jurisprudência colacionada à inicial. A cláusula 38, que institui taxa negocial a ser cobrada de empresas não associadas ao sindicato patronal, sob pena de não se lhe aplicarem as normas convencionais da categoria, representa afronta à liberdade de associação e sindicalização, garantida nos artigos 5º, inciso 20, 8º, inciso 5º da Constituição Federal, bem como os artigos 578, 579 e 611b, inciso 29 da CLT, com nova redação dada pela Lei 13.467 de 2017. E ainda a orientação jurisprudencial 17 e o precedente normativo 119 da seção de sítios coletivos do colhente TST. Aplicáveis também às empresas, conforme jurisprudência pacífica trazida na inicial. Já a cláusula 37, parágrafo 4º, ao condicionar o benefício de plano odontológico aos empregados que autorizarem o desconto de contribuição sindical, de que trata o artigo 578 e seguintes da CLT, incorre também em violação à liberdade sindical,
princípio previsto nos artigos 5º, inciso 20, 8º, inciso 5 da Constituição Federal, bem como o artigo 611-B da CLT, inciso 29, sendo essa a posição do colegiado TST estampada no precedente normativo 119 e OJ 117 da sua SDC. A questão acho que é pacífica, o Ministério Público pugna seja seguido o voto do eminente relator em sua íntegra. Obrigado, Justiça. Passo a palavra agora ao procurador dos réus. Com a palavra. Boa tarde a todos, excelências. Eu vou me prender somente a uma cláusula da convenção coletiva que trata da taxa de participação, veja bem a palavra, participação nas negociações sindicais. Como é sabido, a lei intitulada Reforma Trabalhista, 13.467, ela veio com uma determinação de que nada mais era obrigatório em termos de contribuição, de participação e no custeio das entidades sindicais. Passando as entidades sindicais, a partir de então, somente sobreviver com a contribuição dos seus associados, quer sejam empregados, quer sejam empregadores. E com isso, eu acho que é de conhecimento de vossas excelências, os sindicatos que tinham e que trabalhavam, como o nosso, em prol das empresas, eles tinham uma arrecadação de 100 e essa arrecadação caiu para 10, o que fez com que muitos sindicatos estão desaparecendo, fundindo, o que mais tem ocorrido. Essa taxa ela foi instituída por assembleia pelas poucas empresas que continuaram mantendo o sindicato sobrevivendo. Então, essa taxa ela foi instituída numa assembleia, tão logo veio a ser publicada a alteração na legislação trabalhista, e o sindicato, em momento algum, o Sindicider, faz qualquer cobrança. Ele não tem cobrança dessa taxa, essa taxa é uma taxa de participação, que, em outras palavras, representa algo do seguinte sentido: há um grupo de empresas que mantém o sindicato, que o sindicato negocia, que o sindicato procura os interesses da empresa, discute os seus interesses, e um grupo muito maior de empresas que pretendem se utilizar da mesma forma que esse grupo sindical. Então, como há liberdade sindical, então essas empresas poderiam eventualmente escolher um outro sindicato, uma outra fonte de manutenção da convenção coletiva, que é um complemento da nossa CLT. No entanto, essas entidades, poucas, também não são muitas, procuram o Sindicider para saber o que foi negociado, como fazer a aplicação disso ou daquilo, enfim, um complemento, uma assessoria jurídica em relação à convenção coletiva. E o que faz o Sindicider? Por uma determinação de assembleia, porque eu sou advogado contratado do Sindicider, eu só posso atender às empresas mediante ao que o meu patrão, que é a Assembleia Geral, determina, e o que está previsto em lei. Então, a minha orientação que eu tenho da Assembleia, você só pode atender às empresas que lhe procuram. Vejam bem, excelências, empresas que procuram o sindicato não lançou nenhuma cobrança e nem cobra nenhum desses valores. São as empresas que, porventura, precisem do trabalho do sindicato, aí sim existe essa cobrança. O nobre representante no Ministério Público, totalmente embasado na legislação atual, talvez essa cláusula não esteja, na sua forma de redação, adequadamente registrada. Ela deveria ter, talvez, uma redação diferente, mas a anulação dela, por si só, mais uma vez, não permitir que eu possa atender essas empresas, porque a empresa me pergunta, bom, eu posso ser atendido? Pode. O que eu preciso? Ou você se associa ao sindicato, ou então existe uma taxa estabelecida pelas empresas para você ter esse serviço. É o normal.
Em síntese, o que eu tenho a defender da cláusula 38, da qual o sindicato é responsável, registrado por assembleia, totalmente legalmente constituída, é isso. Obrigado, boa tarde. Nesse caso, tem alguma divergência apresentada? Não, eu não vi. Até fui lá embaixo, viu, desembargador Ricardo? Não, mas não tem. Eu particularmente, estou de acordo. Parece que não tem, não. Alguém mais manifestaria alguma divergência? Eu também acompanho o relator. Posso proclamar que a decisão é unânime? Assim se decide a unanimidade nos termos do voto do relator. Aí, hoje, então, a pauta está esgotada, né, doutora Márcia? Sim, excelência, está esgotada. Tá. Já falaram dos aniversariantes? Não, excelência. Desembargadora Cristiana Fenelon, que já passou, né? Mas fica aqui as nossas felicitações. E o próximo é o desembargador Luiz Otávio Linhares Fenoro, que é no dia 30, né? Próximo. Então, são os dois aqui do mês. Nossas felicitações, viu, desembargador? No dia a gente volta a se falar, mas aqui fica pelo colegiado. E também para a desembargadora Fenelon, que integra o colegiado e que nós já felicitamos lá no WhatsApp, e que, na verdade, acho que ela está de férias, né? E fica também aqui em nome da SDC. Hoje nós temos despedida, né? Né, doutora Emília? Despedida? Tem despedida Não, hoje? não é a última sessão dela. Eu acredito que não, presidente. Eu acho que abril eu ainda participo, porque eu vou aguardar em exercício. Isso, a senhora tinha falado na última sessão que ainda vinha até abril. Tá certo. Em abril. Eu ainda participo. Então, vamos aguardar. Porque foi do pleno, né? Do pleno que exatamente. Era a abertura do processo. Isso, processamento. Seria votada no órgão especial e aí teve a despedida pelo pleno. Mas, na verdade, ainda participa de mais um pleno também. Né? Provavelmente, sim. Bom, então, se alguém tiver algum registro, senão a gente pode encerrar. Não havendo, então, vamos encerrar. Boa tarde a todos. Desculpa aí o problema que eu tive no início, mas houve realmente um desajuste aqui, porque ontem eu fiz uma audiência, né, de conciliação aqui na área coletiva e deu esse problema aqui hoje, mas conseguiu resolver. Eu estou achando que eu vou proibir a faxineira de limpar essa área aqui. Porque... Tá certo. O técnico da informática me pediu para rever todas as conexões aqui nas portas de USB, essas coisas todas, e foi só assim que resolveu o problema do vídeo, né? O áudio já estava, a sessão eu já estava visualizando, mas também com a ajuda dele, mas o que demorou mesmo foi o vídeo aqui, a câmera. Então, boa tarde a todos, muito obrigado. Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos. Peço licença para um grande abraço. Desligar. Um abraço. Um abraço. Tchau, tchau. Um abraço. Cerveiros com saúde. Um grande abraço. Boa semana. Boa tarde. Saúde para todos. Boa tarde.